meu nome é João Vitor Monteiro, eu sou professor do Reforço Carmen Rios e hoje eu vou dar uma dica para vocês de física sobre escalas termométricas, tá? É um assunto importante, principalmente quando você vai sair do país, por um exemplo. Por exemplo, se você for dos Estados Unidos, você vai ter uma escala termométrica diferente da qual usamos aqui no Brasil, tá? Então vamos lá, existem vários tipos de escalas termométricas. As três principais, que são mais utilizadas, são Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Você deve conhecer a escala de graus Celsius, tá? Então vamos lá, vamos colocar 3 termômetros aqui. Vamos colocar 3 termômetros. Tá. Aqui nós vamos ter a nossa escala em graus Celsius, aqui nossa escala em graus Fahrenheit e aqui nossa escala em Kelvin. Tá? Como é que a gente vai fazer uma conversão de unidades? Por exemplo, eu tenho uma temperatura de 70 graus Celsius. Como é que eu vou saber, em outro país que utiliza uma escala diferente da minha, qual temperatura é aquela em equivalência? Isso dá para fazer por simples expressões e simples semelhanças entre diferenças de temperaturas. Por exemplo, a gente sabe na escala Celsius, comumente, que o 0 graus Celsius é o nosso ponto de fusão da água e ao 100 graus Celsius o ponto de ebulição da água. Existem já pré-calculadas as temperaturas para as outras unidades, ou seja, as outras escalas. Na temperatura de Fahrenheit, nós temos de 32 graus e o ponto de ebulição de 212 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, nós temos de 273 até 373, certo? Essa os pontos de fusão embaixo, respectivamente os de ebulição em cima. São esses os pontos das escalas, tá? Agora eu vou ensinar a vocês como é que eu faço uma transformação, tá, dessas escalas. Então, a primeira transformação, um exemplo. Vamos achar as relações, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma temperatura C em Celsius, uma temperatura F em Fahrenheit e uma temperatura K em Kelvin, tá? A gente vai fazer isso pela semelhança, tá? Então, vamos lá. Do ponto de ebulição até o ponto de fusão na temperatura Celsius, eu vou ter 100, é o 100 menos o 0, certo? Na temperatura de Fahrenheit, eu vou ter 212 menos 32. Na temperatura de Kelvin, eu vou ter 373 menos 273, tá? Aqui, entre o Celsius e o ponto de fusão, nós vamos ter C menos 0, nesse caso F menos 32 e nesse caso K menos 273. Por semelhança, nós podemos escrever uma forma de fração proporcional, ou seja, por semelhança proporcional. Ou seja, as amplitudes estão equivalentes, assim como as semi-amplitudes também estão equivalentes. Então, nós temos 100 menos 0 sobre C menos 0 é igual a 212 menos 32 sobre F menos 32, que também vai ser igual a 373 menos 273 sobre K menos 273, tá? Para organizar melhor, eu vou inverter essas frações. Se eu inverter todas ao mesmo tempo, eu vou manter a equivalência. Então, nós vamos ter C sobre 100, assim como, e vou fazer as operações. F menos 32, 212, menos 32, a gente vai ter 180, certo? E aqui, K menos 273 igual, dividido por 373 menos 273, nós temos 100, certo? Então, nós temos a relação final, que pode ser escrita de outras maneiras. Se eu
como são frações equivalentes, significa dizer que C sobre 100 é igual a F menos 32, assim como C sobre 100 é igual a K menos 273 sobre 100, assim como F menos 32 sobre 180 é igual a K menos 273 sobre 100. Então, de uma forma prática, para a gente escrever essas equações de forma mais simples, vou separar de acordo com as temperaturas. Então, Celsius e Fahrenheit, eu vou fazer a relação aqui. Nós vamos ter C sobre 100 igual a F menos 32 sobre 180. Se eu reduzir esse denominador, ou seja, dividir, posso cortar um zero daqui e um zero daqui, certo? E 10 e 18 tem um número em comum, que eu posso colocar em evidência, que é o 2. Então, eu posso dividir o 10 e o 18, vai sobrar 5 aqui e vai sobrar 9 aqui. E nós temos a relação de transformação de Celsius para Fahrenheit, que é C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, nossa primeira relação, certo? Nossa segunda relação, nós temos entre Celsius sobre 100 igual a Kelvin menos 273 sobre 100. Olha que legal. Você nota que a amplitude de Celsius, da temperatura em Celsius, é equivalente à amplitude da temperatura em Fahrenheit. Ambas são 100. 373 menos 273 é 100. E 100 menos 0, obviamente, é 100. Então, nesse caso, a gente pode, obviamente, cortar os denominadores, claro, cancelar por divisão. E a gente vai ter a relação simples. C igual a Kelvin menos 273, certo? Nossa segunda expressão, ou seja, o que significa isso? Se eu tiver uma transformação de Celsius para Fahrenheit, eu posso utilizar aqui. Ou seja, vamos supor, eu tenho uma temperatura de 20 graus Celsius. Eu quero saber qual é essa temperatura em Fahrenheit. Onde tem um Czinho de Celsius, eu substituo por 20 graus Celsius. 20 dividido por 5, nós vamos ter 4. Sobra 4. 4 vezes 9, 36. Com mais 32, 68. Então, a gente teria a temperatura de 68 graus Fahrenheit, que equivaleria a 20 graus Celsius. Nós vamos fazer uma questãozinha sobre isso, e para poder fixar melhor para vocês, e aí a gente se vê já. Pronto, voltamos aqui. Já limpei a lousa e agora a gente vai fazer uma questão para a gente exercitar os nossos conceitos que a gente acabou de aprender, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui a questão para vocês e vai ficar aí na tela a questão para vocês acompanharem comigo, tá? Essa é a questão 29 da prova de 2017.2 do IFCE, tá bom? Então, vamos lá. Um turista brasileiro, ao descer no aeroporto de Chicago, nos Estados Unidos, observou um termômetro marcando a temperatura local de 68 graus Fahrenheit. Fazendo algumas contas, ele verificou que essa temperatura era igual a de São Paulo quando ele embarcara. A temperatura de São Paulo em graus Celsius no momento do embarque do turista era quanto? Tá, vamos lá. Vou preparar a questão para vocês. Nós vamos ter as informações que ele nos deu. Ele deu que a temperatura em Chicago era 68 graus Fahrenheit, não é isso? Ele deu em Fahrenheit. Então, o nosso F era 68. E ele quer saber o quê? A nossa temperatura em graus Celsius. Quanto é? Certo? A gente já achou as relações previamente entre Fahrenheit e Celsius. Então, a gente pode aplicar nas relações direto. Se, por um acaso, eu esquecer as relações, é só fazer as relações dos termômetros de semelhanças para poder obter o mesmo resultado, tá? E isso serve para qualquer tipo de escala. Se eu quiser criar uma escala X, uma escala Y, com temperaturas de ponto de fusão e ebulição diferentes, a mesma semelhança vai ser equivalente para determinar a temperatura na determinada escala. Certo? Então, vamos utilizar a nossa questão. Utilizando a nossa questão, nós temos um termômetro de graus Celsius e de graus Fahrenheit. Nesse caso, a gente sabe que aqui é 100 graus Celsius e a fusão é 0. Em Fahrenheit é 32 graus e 212. Ele nos deu que a temperatura em Fahrenheit era 68, mais ou menos aqui.
E ele queria saber a temperatura X, certo? Tudo bem? Então vamos lá. A gente pode fazer o mesmo processo de relação entre as duas. Aqui a gente tem que é 100, a gente já viu, 212 menos 32 é 180, né? E aqui a mesma relação, certo? X menos 0 é X, 68 menos 32 nós vamos ter um valor, tá? Para evitar isso, fazer sempre esse método, a gente pode o quê? Já aplicar a nossa relação direta que a gente acabou de aprender. No caso, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Então, essa é a nossa relação. O que foi que ele deu? Ele deu nossa temperatura de 68 graus Fahrenheit. Então, onde eu vou substituir essa temperatura? Eu vou substituir no F. Então, vamos acompanhar comigo. C sobre 5 igual 68 menos 32 sobre 9. 68 menos 32, a gente tem o quê? Vou passar para cá. C sobre 5 igual 68 menos 32, a gente tem 36 sobre 9. 36 dividido por 9 é 4. Então, C sobre 5 é igual a 4. Utilizando os métodos dos meios pelos extremos, nós temos, aqui sendo 1, obviamente, C vezes 1 é C, 5 vezes 4 é 20 graus Celsius. Então, por um método fácil, a gente consegue estabelecer qual temperatura em cada escala. Se ele me deu a temperatura em uma escala, eu tenho a apta capacidade de achar a temperatura em outra escala. Tanto utilizando as fórmulas já deduzidas anteriormente, quanto, se por um acaso eu não lembrar dessas fórmulas, utilizando as relações de semelhança dos termômetros, tá? Muito obrigado e até mais.